Queria que você, onde você estivesse aí, alcançasse sua Bíblia, abrisse sua Bíblia ou ligasse a sua Bíblia no aplicativo, para que Deus pudesse falar com o seu coração, falar através da palavra de Deus. Então, eu te convido em abrir a sua Bíblia lá em Eclesiastes, no capítulo 3, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 8. Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de se aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. A Bíblia, quando ela vai nos revelar a sua verdade, ela vai falar para nós que existe um tempo para cada uma das coisas. E a palavra tempo na Bíblia, ela tem dois sentidos e dois significados. O primeiro é o tempo cronológico, o tempo de horas, o dia de hoje, o dia de amanhã, o meu compromisso que começa às 2 horas da tarde, o tempo que ele é marcado cronologicamente. Mas tem também o tempo como um momento favorável. Hoje eu estou vendo que está sol, então é um tempo de eu poder ir até a praia. Hoje está chovendo, então é um tempo tão gostoso de ficar em casa, debaixo da coberta. O tempo como um momento favorável. E aqui no livro de Eclesiastes, a Bíblia vai mostrar esse tempo favorável, que existe em nós uma capacidade de entender os momentos em que nós passamos, não somente o horário, mas sim o que nós estamos vivendo. E durante esses dias, essa foi a minha oração. Eu tenho falado assim: Deus, qual é o tempo que nós estamos vivendo? O que nós devemos fazer neste tempo, neste momento? Com certeza é diferente do que nós fazíamos. Antigamente, algumas semanas atrás, nós estávamos aqui todos reunidos, presentes numa sala, conversando, dando risada, louvando a Deus, escutando uma mensagem todos juntos, no final nos abraçamos. Mas hoje esse tempo de afastar, de abraçar chegou. E nós mudamos o nosso tempo. E Deus, qual é a sua vontade para nós nesse tempo em que vivemos? E eu meditando na palavra de Deus, cheguei aqui à conclusão de que nós podemos viver 3 tempos durante essa pandemia. E o primeiro tempo é o tempo de cuidar de si, é o tempo de cuidarmos de nós. E no primeiro momento você pode achar que cuidar de si é algo egoísta, é algo que não reflete a vontade de Deus nas nossas vidas. Porém, eu comecei a entender que muitas vezes a gente não cuida de nós como a gente deveria. Quantas pessoas, antes dessa pandemia, elas não tinham tempo para cuidar do corpo? Eu não tenho tempo para cuidar do meu corpo, eu não tenho tempo para ir para uma academia, para fazer um esporte. E hoje você vê as pessoas correndo muito atrás de tutoriais, de como treinar em casa, e isso é bênção. Isso é bênção. Deus nos deu um corpo para que a gente pudesse cuidar dele, para que ele pudesse ser um instrumento na vida de outras pessoas. Quantas pessoas não tinham tempo de descansar? Trabalhavam, acordavam cedo, saíam cedo de casa, chegavam no final do dia, não aproveitavam o seu lar, não aproveitavam o suor do seu trabalho. Eu costumo falar para minha esposa que eu gosto de ficar em casa, porque daí vale a pena cada uma daquelas parcelas que a gente paga. Eu falo, a gente não está aproveitando essas parcelas que a gente está pagando, porque a gente fica mais fora de casa do que dentro de casa. Nós não temos tempo para desfrutar daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus nos ensinou. Quantas pessoas não tinham tempo de ter uma boa alimentação? E por conta desses recursos, às vezes o futuro meio incerto, nós estamos em casa, às vezes cozinhando, fazendo comidas talvez um pouco mais saudáveis, cuidando da nossa alimentação, comendo menos comidas processadas, comidas que não são tão saudáveis. Agora nós temos tempo para isso. Quantas pessoas não tinham tempo para aproveitar seu lar, a sua família, sua esposa, seus filhos, seus maridos? Hoje nós temos tempo. E talvez seja esse tempo de nós cuidarmos de si. Tempos de descansar também. Ah, Fábio, mas então não vou fazer nada nessa pandemia? Não, não é isso. Você tem muito o que fazer.
mas nós esquecemos muitas vezes de descansar. Quantas foram as vezes, na minha vida mesmo, em que eu estava tão cansado, e eu senti que Deus puxou o freio de mão da minha vida, e fez eu parar tudo, para poder me ensinar que eu não sou tão importante assim na obra de Deus. Que eu tenho sim, que é o exemplo do próprio Deus que descansou, mesmo sendo alguém que não descansa, mesmo sendo alguém que não precisa descansar, Ele nos deu o exemplo de que nós precisamos descansar, desfrutar do seu amor, desfrutar do seu cuidado, desfrutar daquilo que Ele tem nos dado. Esse tempo é um tempo de cuidar de si, e o cuidar de si ele é extremamente importante, por isso eu coloquei aqui por primeiro, porque sem cuidarmos de nós mesmos, da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso psicológico, nós não temos a capacidade de cuidar de entrar no segundo tempo, que é o tempo de cuidar do próximo. Como que você vai ajudar alguém que talvez esteja precisando de uma ajuda, e você não tem força para fazer isso, e você está doente, e você está cansado, e você não tem capacidade, por isso o cuidar de nós é tão importante, porque o cuidar de nós nos capacita para cuidar do próximo, para cuidar do outro, para cuidar do necessitado. E esse é o segundo tempo que eu tenho para trazer para a gente hoje, o tempo de cuidar do próximo. E a pergunta que a gente faz é, quem é o nosso próximo? Quando você fala, Fábio, para cuidar do próximo, quem é o nosso próximo? Essa pergunta foi feita para Jesus. Ela se encontra lá em Lucas, capítulo 10, no versículo 29, onde uma pessoa pergunta para Jesus, mas Jesus, quem é o nosso próximo? E Jesus, na sua boa maneira de explicar as coisas, ele conta uma história, ele conta uma parábola, que é uma ilustração, que é uma metáfora. Jesus nunca dava, era difícil os momentos em que Jesus dava uma resposta direta, ele normalmente sempre trazia uma aplicação da realidade. E a parábola que Jesus nos traz para poder ensinar quem é o nosso próximo e o que nós devemos fazer com o nosso próximo, é uma parábola chamada de a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano vai contar que existia uma pessoa à margem da rua, à margem da estrada, que tinha sido espancada, machucada, que passava necessidades. E por essa pessoa passa duas pessoas, um sacerdote, um levita, um mestre da lei. E essas pessoas que passam por essa pessoa que estava na beira da estrada, olham e não fazem nada. Olham, entendem a situação e continuam a sua vida, continuam o seu caminho, continuam as suas preocupações, o seu trabalho, os seus ministérios e tantas outras atividades que nós fazemos. Mas a Bíblia vai contar que existe um bom samaritano. O samaritano ele era um povo com a sua origem misturada, eram judeus com outros povos, eles não eram bem vistos naquela época, eles tinham um certo preconceito em relação aos samaritanos. Mas esse samaritano, que muitas vezes foi criticado pela sociedade, ele para e ele ajuda aquele homem. Ele leva ele para um lugar, paga as suas despesas, paga além daquilo que aquele homem talvez precisava, mais de um dia de estadia, e fala que, se precisar, ele volta e paga o restante. Então, Jesus pergunta para aquelas pessoas, nessa história, quem era o próximo? Eu gosto porque Jesus ele mostra de uma maneira descarada quem era o próximo. Ele não questiona, a parábola ela não vem nem para falar tanto para a gente entender quem é o próximo, porque no fundo nós sabemos. No fundo, enquanto eu falo que Deus quer te ajudar e te abençoar, a usar a sua vida para abençoar o próximo, aí no seu coração o Espírito Santo fala para você quem é. Você lembra na sua mente. No seu coração você está cheio de palavras, dos nomes das pessoas que são o seu próximo. Às vezes são pessoas próximas mesmo fisicamente, às vezes não, são pessoas que você não conhece. Mas Deus quer te usar para a vida do próximo. Qual é o nosso grande problema? Eu vou usar um exemplo em relação a ajudar o próximo. Você está vendo essa televisão aqui no nosso fundo? Aqui na nossa igreja, a gente tem o privilégio de ter um pastor que administra a nossa igreja, o pastor Nilson. Um grande homem de Deus, uma bênção. E o pastor Nilson é o responsável por nos ajudar a estar aqui nesse lugar, ter um som, uma iluminação, uma televisão ali para a gente passar alguns slides, umas imagens. E ele cuida de toda a administração da igreja. Imagine que eu cheguei nessa sala aqui hoje, e eu vejo que aquela televisão, ela está bamba. Ela está quase caindo. E eu vi que a televisão estava quase caindo. E eu mexo nela e falo assim, nossa, a televisão vai cair. Meu Deus do céu. Se essa televisão cair, pode machucar alguém. E aí eu falo assim, isso aí é coisa do Nilson. O Nilson que resolva. Eu vou mandar um e-mail para o Nilson. Aí eu mando um e-mail para o Nilson. O e-mail, às vezes, demora 1, 2 dias para chegar. Às vezes, tem uma caixa de e-mail muito grande.
Só que nesse meio tempo, o que acontece? Vem uma criança aqui e a televisão cai em cima da criança. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é: de quem é a responsabilidade? De quem é a culpa dessa televisão ter caído em cima de alguém? A gente tem uma tendência de achar que a culpa e o problema é sempre dos outros. Porque é o pastor Nilson que tinha que fazer alguma coisa. Ele que tem a responsabilidade de cuidar das televisões. Mas fomos nós que vimos. A Bíblia vai mostrar para a gente que quando nós vemos o necessitado, nós fazemos parte disso. Nós somos chamados para cuidar do necessitado. Ele se torna a nossa responsabilidade. E às vezes nós não temos a capacidade de ajudá-lo. Talvez você não tenha. Mas você tem a capacidade de influenciar pessoas, de juntar esforços. Porque quando nós queremos conseguir e conquistar as coisas para nós temos muita boa vontade. Nós rompemos com barreiras, nós dormimos tarde e acordamos cedo. Mas nós precisamos fazer isso com o próximo. Nós precisamos entender que ele é a nossa responsabilidade, que ele é a nossa missão. E às vezes com atos tão simples. Abençoar pessoas que estão se sentindo sozinhas. Essa semana mesmo, eu tive, na segunda-feira, eu confesso para vocês que eu não sou o Masterchef, mas eu gosto de cozinhar. Então, eu acabei pegando férias, fui obrigado a tirar férias nessa semana, e eu tirei essa semana para cozinhar. E eu fiz um risoto e mandei lá na casa da minha mãe, deixei um pouco da minha sogra, fiz algumas coisas, estou tentando fazer um pão sem fermento lá em casa, e eu tenho cuidado lá da minha esposa, feito uma comida para ela bacana, já que ela está trabalhando, e eu tenho tentado fazer o mínimo possível. Tenho ligado para pessoas, feito videochamadas, feito discipulado online. Eu tenho tentado me conectar às pessoas, porque tem gente sofrendo. E às vezes você fala assim: mas eu não tenho, Fábio, dinheiro, recursos, eu não sei cozinhar. Eu falei: mas você sabe ligar. Mas você sabe mandar uma mensagem. Você sabe se importar com alguém. Às vezes é isso que nós precisamos, é se importar, é ver aquele que está à margem da estrada e se importar com ele. Entender que ele é a nossa responsabilidade, que Deus nos chamou, não para que outros venham ajudar ele. Às vezes a gente tem um problema e uma sensação de ser muito paternalista. Não, porque aquele homem que está na margem, quem precisa arrumar ele, ajudar ele, é o governo, é o Estado. Eu pago impostos para isso. Aí nós acabamos vivendo a idolatria do Estado. Porque você começa a achar que a missão da igreja tem que ser feita pelo governo, e não por você. Tudo bem, você pode reivindicar que os seus impostos, o seu dinheiro, seja utilizado para a sociedade. Isso é legítimo. Mas você não pode terceirizar a responsabilidade. Você não pode achar que aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai pagar alguém para fazer. Que alguém deve fazer no seu lugar. Deus chamou você para abençoar aqueles que estão próximos de você. Esse é um tempo de cuidar do outro. É um tempo de cuidar do próximo. E por último, mas o mais importante que Deus falou comigo nesses dias, que nós estamos em um tempo de conhecer mais a Deus. É um tempo de conhecer mais a Deus. Já encerrando, eu queria falar sobre esse tempo, que para mim é o mais importante. É o tempo que nos move, é o tempo que nos dá sentido da vida, que nos faz acordar de manhã todos os dias e pôr o pé do lado da cama e levantar e viver. É o motivo pelo qual nós devíamos respirar todos os dias. A Bíblia vai mostrar lá em Oséias, você não precisa abrir, eu vou ler para você, no capítulo 6, do versículo 1 a 3, diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, e depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como uma chuva que vem fora do tempo e rega a terra. Oséias foi um profeta em Israel, em um tempo muito difícil, em um tempo de incredulidade, de abandono aos valores de Deus. E após muitos reis no Reino do Norte, onde Oséias habitava, Deus levanta ele no meio desse povo que sofria por causa de reis infiéis ao Senhor. E Oséias, ele revela uma cura em meio a essa doença, uma cura em meio ao mal, uma cura em meio ao sofrimento. Ele vai falar que nós precisamos nos arrepender e conhecer mais a Deus. E é muito interessante porque hoje
Você vai ver um esforço. Eu vi esses dias fotos de médicos que estavam com as suas máscaras manchando seus rostos com hematomas, de tanto que o elástico estava apertando. Pessoas que estão em plantão, trabalhando incansavelmente. Que Deus abençoe a vida dessas pessoas, que Deus alcance essas pessoas e dê força para elas. Mas a questão é que existem cientistas e pessoas incansavelmente trabalhando por uma cura desse vírus. E às vezes a gente está no nosso celular, sentado na frente da televisão, mexendo no celular, vendo a televisão, escutando música e fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E a gente está ali repassando informação, matéria, links, memes, piadinhas e tantas outras coisas. Isso não tem problema nenhum. Outras pessoas estão lá assistindo, gastando seu tempo estudando lives sertanejas, que agora é a moda. E tá bom, se você quer assistir, Deus abençoe você. Não estou aqui para julgar isso. A grande questão é que tem pessoas também que já zeraram os seus catálogos de streaming. Estão lá, 0%, 100% assistido, não tem mais o que assistir. Deus abençoe a sua vida. Se você precisa passar um tempo e descansar, que Deus abençoe a sua vida. A questão é que a gente gasta o tempo com muitas coisas, fazendo tempo desses movimentos digitais. E eu, durante a minha vida aqui na igreja, eu sempre escuto uma desculpa muito grande de pessoas falando que não leem a Bíblia porque não tem tempo. Mas 2020 vem para provar que, na verdade, isso não é verdade. 2020 veio para mostrar que talvez o nosso problema não seja tempo. Talvez o nosso problema seja a vontade de ler a Bíblia mesmo. Porque tempo a gente arranja. A gente acorda cedo, a gente dorme tarde, mas a gente não consegue passar um dia sequer sem ouvir Deus falar com a gente através da sua palavra. Não nos falta tempo. Nos falta vontade. Nos falta desejo. Nos falta entender que isso é importante. Eu gosto muito do ex-presidente americano, Abraham Lincoln, que ele falava que se ele tivesse uma tarefa de cortar uma árvore com um machado, ele preferiria 1000 vezes perder meia hora afiando o machado e meia hora cortando a árvore. Às vezes o nosso tempo de oração, de devocional, eles nos afia, nos deixa afiado com Deus. E as nossas tarefas do dia a dia se tornam muito mais fáceis de serem feitas. Mas nós deixamos de lado isso, porque na verdade não nos falta tempo, nos falta vontade. E por isso nós precisamos nos arrepender da nossa falta de vontade, da nossa falta de fome, da nossa falta de desejo. Às vezes, num momento difícil como esse, você senta na frente do sofá e você pensa assim, nossa, eu estou tão mal. Eu vou assistir uma besteirinha na TV. Eu vou ver uma besteirinha no meu Facebook. Não é uma besteirinha que vai mudar a sua vida, que vai te transformar. Mais uma vez, eu não estou julgando como você usa o seu tempo. O que eu estou querendo te fazer uma pergunta nessa noite é, e como está a sua vida com Deus? Você tem conhecido mais a Ele? Agora você tem tempo. Você tem buscado mais a Ele? O seu devocional, você continua fazendo Ele, pelo menos? Você continua tendo uma vida de oração? Deus, Ele quer que a gente conheça mais a Ele nesse tempo. Mas isso não vai acontecer enquanto a gente não abrir a nossa Bíblia. Talvez você esteja perguntando aí, mas como que eu faço então, Fábio? Eu quero aprender mais da Bíblia, eu quero aprender mais sobre Deus, sobre a vontade dEle, sobre quem Ele é na nossa vida. E eu vou te fazer um convite. Hoje, no nosso feed, nesse mesmo Instagram onde você está, vai ter um post. E lá nesse post vai ter um formulário, para caso você queira conhecer um pouco mais dessa igreja, caso você queira fazer um discipulado, se precisar, arrasta para cima na transmissão, ele vai mandar lá para o link, salva o link lá. Entenda uma coisa, nós queremos te ajudar nesse momento. Nós queremos estar próximos de você, mesmo distantes. E lá você vai ter uma planilha de discipulado online, caso você queira aprender mais da Bíblia, preenche lá seu nome, a gente vai entrar em contato com você, um discipulador vai entrar em contato com você. Nós queremos fazer parte da sua vida, queremos te ajudar nesse momento. Você não está sozinho, você não está sozinho. Talvez você não tenha alguém aí, mas você não está sozinho. Que a nossa oração ela possa ser como a de Davi no Salmo 51, onde ele fala assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias,
e me lava completamente da minha iniquidade, e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei, e fiz o que era mal à sua vista, para que seja purificado quando falares, e puro para quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que tu amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como ísopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei como mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria, Senhor Deus, em mim um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Que nós possamos ser transformados durante esse momento. Que nesse momento Deus possa agir nas nossas vidas. Que nós possamos ter compromisso com Deus. Compromisso com as coisas que Deus tem para a nossa vida. Compromisso para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E já encerrando, eu quero dar apenas um exemplo. Você já confiou em alguém? Você já, muitas vezes, pensou em alguém que durante um momento difícil você pode ligar para essa pessoa? Que você pode confiar nessa pessoa? Eu fico pensando, tantas pessoas que eu conheço e que eu confio. E eu confio nessas pessoas, às vezes, para fazer coisas que outras pessoas talvez eu não deixaria fazer. Eu tenho, por exemplo, os meus pais. Eu tenho uma confiança muito grande neles. Eu sei que em vários momentos da minha vida eles falaram assim: meu filho, segue esse caminho, que vai ser bênção na sua vida. E eu segui e foi bênção. Quantas vezes minha mãe falou: leva a blusa. Eu não levei a blusa. Choveu, fez frio. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente confia nela. O problema de nós muitas vezes não confiarmos em Deus é porque a gente não conhece Ele. A gente não entende que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele tem as nossas vidas na sua mão, que Ele tem o motivo de nós vivermos, que a bondade dEle, a palavra de Deus vai falar que as misericórdias de Deus nos perseguem. E eu fico imaginando essa cena todos os dias. Eu acordando de manhã e querendo fazer um monte de coisa do meu próprio jeito. Um monte de coisas que eu sei que eu vou fazer e vai fazer mal para mim. E eu corro da vontade de Deus, eu corro de Deus, porque a minha natureza é pecadora. Mas as misericórdias de Deus, elas saem correndo atrás de mim. Elas são o Usain Bolt das misericórdias. E elas me alcançam, fazem assim até no final. Pegamos o Fábio hoje. Hoje ele não se escapa. E a palavra de Deus vai falar que as misericórdias de Deus, elas se renovam também. Então amanhã de manhã, quando eu acordar, não vai ser as mesmas, vai ser novas misericórdias. Sempre novo, sempre uma nova chance, sempre um novo dia, sempre uma nova oportunidade. Porque as misericórdias de Deus é o motivo de não sermos consumidos todos os dias. As misericórdias de Deus estão te perseguindo, meu irmão. Se deixe ser pego por elas. Derrame a sua vida diante de Deus. E que através desse momento Deus possa falar cada vez mais contigo, de uma maneira como nunca antes. Separe um tempo com Deus. Não precisa ser 1 hora. Se você consegue separar 5 minutos, separe 5. Se você consegue 10. Quer orar mais? Ora menos. Quer orar mais? Ora menos. Não precisa chegar com aquela meta de eu vou orar 2 horas todo dia. Não, ora 10 minutos. É igual o cara que vai começar na academia. Quantos professores de educação física já não passaram por essa experiência? O cara chega e fala assim: eu vou treinar todos os dias. Eu vou fazer todas as dietas. Eu quero fazer todos os exercícios. Dá uma semana ele fala: ixi, muito difícil, não estou preparado para isso. A vida de oração é a mesma coisa. A vida de busca com Deus é a mesma coisa. Começa lá com seus 10 minutinhos. Vai te fazer muito bem. E Deus vai transformar a sua vida. E você vai conhecer mais desse Deus Todo-Poderoso. E conhecendo mais a Ele, você vai confiar. E os seus medos vão embora. Os seus problemas talvez estarão lá, mas os seus medos vão ir embora. Porque você vai entender que tem um Deus Todo-Poderoso que cuida de você e que te ama. Convido você a fechar os seus olhos aí onde você está, para a gente orar e caminhar para essa oração. E eu vou só reforçar. Vamos ter aqui um post e também tem ali, ó, arrasta para cima na transmissão,
vai ter o nosso link do cadastro de discipulado. Se você quer aprender mais de Deus, faça o seu cadastro lá. Eu sei que Deus vai abençoar você e a gente vai achar algum discipulador online para você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, guardado as nossas vidas, cuidado de nós, cuidado, Pai, de tudo aquilo que nós temos feito, Deus. Senhor, nesse momento eu te peço pela vida de cada um aqui, Deus, que a gente possa cuidar de nós, cuidar da nossa saúde, Deus, cuidar do nosso corpo, e que isso não seja somente durante esse tempo, que nós possamos levar isso como lição daqui para frente, que nós precisamos cuidar mais de nós mesmos, para que, cuidando de nós mesmos, nós possamos cuidar do próximo, nós estejamos habilitados a cuidar do próximo, daqueles que têm passado necessidade, Deus. Senhor, que a gente talvez se una cada vez mais para ajudar, Deus, aqueles que às vezes a gente não consegue ajudar sozinho, mas que nós façamos alguma coisa, Deus. Que se nós não possamos correr, a gente ande, se a gente não puder andar, que a gente se arraste, mas que a gente não fique parado, Deus. Porque esse momento não é o momento de estar parado, não é o tempo de estar parado. É o tempo de se importar, Deus, com aqueles que passam necessidade, Deus. E nesse momento especial, Pai, eu peço que o Teu Santo Espírito possa trazer nos nossos corações, a começar em mim, Deus, pessoas, Deus, famílias, Deus, que necessitam, Pai, da nossa ajuda, do nosso apoio, Deus. Que nós não nos fechamos em casa e esperemos isso passar num passe de mágica. Não, que nós possamos, Deus, ser prudentes no nosso agir, Pai, mas que nós não fiquemos parados. E, Senhor, por último, Pai, nos dá fome, Deus. Nos dá fome e sede de Ti, Deus. Nos dá fome e sede da Tua presença, Pai. Eu sei, Deus, que em casa, muitas vezes, a gente acaba comendo mais. A gente vai mais na geladeira, a gente vai mais na cozinha. Que essa fome, Deus, que nós sentimos fisicamente, muitas vezes de ansiedade, muitas vezes, Pai, por causa que o nosso coração não está confiando plenamente no Senhor, Deus. Que essa fome seja convertida em fome ao Senhor, Deus. Em fome de busca. Em fome, Pai, da vontade de querer Te conhecer, Deus. De querer ser mais parecido contigo. De querer ser como o Senhor é, Deus. Que a gente possa se parecer mais com o nosso Pai que está no céu, Deus. Que nós possamos ser filhos obedientes. Filhos que Te conhecem. Filhos, Deus, que são rendidos aos Seus pés. Nos abençoa, Deus. E cuida de nós, Pai, nesse momento. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.